Brasilinas e brasilinos de todo esse hospício continental, preparem a pipoca com muito Rivotril e liguem o ar-condicionado no máximo, porque as paredes do nosso castelo de Ife começaram a rachar o reboco. Tá caindo na cabeça de muita gente grande em Brasília. Cássio Nunes Marques, o nosso Cássio com K, o homem indicado pelo próprio capitão e atual ministro do Supremo Taiaiá Federal, simplesmente abriu prazo de 20 dias para que Paulo Gonorreia, errei a pronúncia, é Paulo Gonet, o atual chefão da Procuradoria-Geral da República e sósia do Cocada, se manifeste sobre o pedido de revisão criminal do Jair Bolsonaro. Você acha? 20 dias. Deixa eu repetir para o estagiário do UOL que está assistindo isso aqui com um calmante na mão e um lenço para enxugar o suor. 20 dias. Quem conhece o balcão de negócios, o rito processual daquela nobre corte, sabe perfeitamente que o prazo padrão nesses casos é de 5 a 10 dias úteis. É o tempo de o PGR tomar um café expresso, assinar e devolver. Mas o Cássio foi lá e deu o dobro do tempo. Isso não foi erro de digitação do assessor terceirizado que tomou energético vencido, não. Isso é um sinal de fumaça jurídica de proporções apocalípticas. O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, dá 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre pedido de revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. É assunto para termos Gabriela Veras. Yuri, Débora, o prazo já começa a contar e, de acordo com o ministro Cássio Nunes Marques, esses 20 dias foram estabelecidos diante da complexidade do caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Normalmente, o prazo estabelecido nesses casos é de 5 a 10 dias úteis. A defesa protocolou esse recurso no início deste mês, pedindo a condenação feita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente Jair Bolsonaro de 27 anos e 3 meses de prisão. De acordo com a defesa, eles buscam uma correção do erro que aconteceu no judiciário. Traduzindo do juridiquês para o idioma do brasileiro comum, aquele herói da CLT que acorda às 5 da manhã no frio, pega 3 ônibus e uma van clandestina com pneu careca para pagar imposto que financia a lagosta com manteiga de garrafa e a toga de veludo de Vossa Excelência. A condenação de 27 anos e 3 meses do Bolsonaro acabou de entrar num liquidificador processual que pode, em último caso, anular a bagunça inteirinha. Do zero. Tipo quando você jogava videogame na infância, tava tomando uma goleada histórica do seu irmão mais velho e simplesmente puxava o console da tomada. Vai sumir como se nunca tivesse existido no mundo real. Nunes Marques deflagra processo que pode anular condenação de Jair Bolsonaro no STF. Senta que lá vem a história dessa novela mexicana. Vamos recapitular a cronologia, porque eu sei que tem gente que entrou na sala agora e está mais perdido que o teto de gastos do atual governo. Em 2025, a primeira turma do Supremo Taiaiá Federal passou o trator sem dó e condenou o ex-presidente Jair Biruliro a 27 anos e 3 meses de cadeia por causa daquela famosa trama golpista que, convenhamos, parecia planejada por um grupo de tias do WhatsApp depois de tomarem muito chá de erva cidreira e comerem bolo de fubá. A defesa do homem não é boba nem nada, recorreu e pediu uma revisão criminal. Aí, o sistema do tribunal fez aquele sorteio eletrônico, super aleatório, confio, o algoritmo do STF é totalmente imparcial, igualzinho ao algoritmo do Tinder quando te joga perto da sua ex. E adivinha no colo de quem caiu o rojão? Dele, Cássio Nunes Marques. Atenção, esse vídeo contém níveis radioativos de ironia. O Cássio não surgiu do nada, ele não brotou da careca reluzente vermelha e pirada do Xandão. O cara foi colocado lá na vaga pelo próprio Bolsonaro. E tem mais um detalhe totoso. Ele não é só um rosto bonito sentado na segunda turma, ele tem jurisprudência pessoal e direta no exato cenário processual. Em 2022, no caso do senador Assir Gurgax, o Nunes Marques foi lá e deu uma liminar suspendendo os efeitos de uma condenação da primeira turma. Sozinho. Uma canetada monocrática violenta. 7 dias depois, o plenário se reuniu correndo para derrubar a liminar. E adivinha quem liderou a bancada dos irritados para derrubar a decisão do colega? O homem cujo nome começa com A e termina com Alexandre de Moraes, o Lorde Voldemort da Praça dos Três Poderes, o xerife da democracia inabalável.
Olha que coisa maravilhosa, meus amiguinhos. É o mesmo ministro, é o mesmo cenário processual, mas agora com o dobro do prazo padrão. A pergunta de $1 milhão não é se o Nunes Marques pode conceder essa liminar para salvar um mito. Ele já provou empiricamente que tem a caneta e o Código de Processo Penal no bolso. A verdadeira pergunta é, ele vai ter a audácia, a coragem, o sangue no zóio de fazer isso de novo? Dessa vez com o Bananil inteiro olhando através das redes, com a pressão internacional mudando o vento e com a sobrancelha do Chandler Clayson contraída a perder de vista. Vamos desenhar o tabuleiro aqui, porque isso aqui é política pura com grife e câmera da TV Justiça ligada. A revisão criminal vai ser julgada pela segunda turma do STF. Quem está na banca de jurados? André Mendonça, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Luiz Fux. Se o Nunes Marques der a canetada, Chandler Clayson vai querer derrubar no plenário com um ódio no coração. Mas para liminar sobreviver ao referendo do plenário, seriam necessários os votos de Mendonça, Fux, Nunes, Marques, Gilmar Mendes e mais um elemento surpresa. Do outro lado, o bloco do ódio eterno ao capitão já está consolidado. Chandler Clayson, Flávio Gordino, Cristiano Zanin, o ex-advogado do Lula, e Carmen Lúcifer votam contra o Bolsonaro até se o processo for sobre uma multa de trânsito em Angra dos Reis. Toffoli e Fachin geralmente acompanham o bloco da toga unida jamais será vencida. Ou seja, a conta para o Bolsonaro é difícil? Parece uma equação de astrofísica? Com certeza, mas não é impossível. Impossível? É possível sim. E aqui entra a cartada de mestre, a variável que a velha imprensa e os comentaristas de terno alinhado fingem que não existe. O glorioso pedido de vista. Se o André Mendonça, o Fux ou o próprio Gilmar Mendes, que adora ver o parquinho pegar fogo só para testar o extintor da marca dele, pedir vista logo após o voto do Nunes Marques, o que acontece com o contra-ataque do Chandler Clayson? O julgamento do referendo trava, fica congelado no tempo, suspenso indefinidamente por meses na gaveta de alguém. Foi exatamente essa malandragem que aconteceu em 2018 no caso do João Rodrigues. O Toffoli pediu vista e o processo ficou mofando. E para o Bolsonaro, meus caros, uma liminar mantida por alguns meses significa apenas uma única coisa. Ele vai cruzar a linha de chegada da campanha presidencial de 2026 com a condenação suspensa na mão, rindo da cara de todo o consórcio. Mas calma, meus amigos. Se você acha que tá ruim para a bancada do Projac, senta aí que piora. E piora lindamente. A defesa do Bolsonaro não entrou com um recursinho chinfrim desses que o seu primo recém-formado em Direito faz para tirar o nome do Serasa. Os caras entraram com artilharia pesada em 3 frentes simultâneas. Primeira frente, incompetência da primeira turma para julgar ex-presidente. A defesa alega que o Bolsonaro deveria ter sido julgado pelo plenário inteiro com os 11 deuses do Olimpo, não por 5 ministros escolhidos no puxadinho. Segunda frente, nulidade da delação do Mauro Cid. A defesa está batendo na tecla de que aquela delação foi mais voluntária do que o seu voto para síndico do prédio, quando ninguém quer o cargo. Dizem que o menino foi pressionado até cantar a música que o maestro careca queria ouvir. Terceira frente, cerceamento de defesa. Os advogados simplesmente não tiveram acesso integral às provas secretas da investigação, ou seja, te condeno com base numa prova que eu tenho aqui, mas não te mostro, porque é segredo de Estado, tá ligado? E qual é o detalhe mais totoso que a Mortadela Lima e as Xandetes do UOL não vão te contar antes do intervalo comercial? Todas essas 3 teses de nulidade foram reconhecidas no voto do próprio ministro Luiz Fux nos autos do julgamento original. Não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O cara que votou no julgamento que condenou Bolsonaro deixou a porta da cozinha destrancada e a chave sob o tapete para a revisão criminal jurídica. Deixa eu traduzir de novo para o trabalhador de CLT que está cansado de pagar o pato.
O processo contra o Biruliro foi montado com tanta pressa, com tanto ódio no coração e tanto descuido processual, que as irregularidades que a defesa estava apontando desde o primeiro dia estão devidamente registradas nos votos dos próprios ministros que o condenaram. Os caras cometeram erros de estagiário de primeiro semestre. A armadilha foi construída com um defeito de fábrica, senhoras e senhores. O bumerangue foi lançado, mas esqueceram de calcular o vento. Isso tem um nome lindo no dicionário do deboche. Chama-se justiça poética. Mas tá pouco. Eu sou ganancioso. Eu acho que cabe mais humilhação pública para os togados. Tá pouco, meu Brasil. É pouco, eu acho que cabe mais, e eu acho que cabe mais, que tá pouco, meu Brasil. Agora deixa eu te contar o que a velha imprensa não vai te falar nem sobre tortura. Mesmo se o Cássio der a liminar e o plenário derrubar essa porra em uma semana, igualzinho ao que aconteceu com o Gurgax em 2022, os efeitos políticos disso já são absolutamente irreversíveis. Imagina só, o ministro do Supremo Tribunal Federal assinando em papel timbrado com o brasão da República que existe plausibilidade jurídica nas teses de nulidade do processo mais simbólico do século. Isso está registrado na história. A fratura exposta e o racha interno da Suprema Corte vai ficar escancarada em votação nominal. Isso é o quê? É combustível de alta octanagem para a frente da anistia no Congresso. É argumento de ouro para as sanções internacionais da Lei Magnitsky avançarem sobre os togados brasileiros. Foi jogada querosene na caldeira. E eles estão errados? Não, porque o que está em jogo aqui não é só o destino jurídico de um ex-presidente que gosta de comer pastel com caldo de cana sujando a camisa. O que está em jogo é a sobrevivência daquele regime judicial montado a partir de 2019. Aquele sistema que prendeu, baniu, censurou e intimidou. Esse castelo de cartas está começando a ser implodido por dentro, pela anulação formal das suas decisões mais sagradas e com carimbo do próprio Supremo. De que adianta passar 3 anos na TV para condenar o cara a 27 anos se o próprio processo tem nulidade confessada nos votos? Alô? De que adianta a delação do Mauro Cid se a defesa prova que não foi voluntária e o ministro relator abre prazo dobrado para o PGR responder? Alô? De que adianta o Xandão presidir o circo se a segunda turma não tem que pedir autorização para ele antes de votar? Ralo, ralo e mais ralo. Edmond Dantès passou anos na masmorra, mas ficou mais forte do que quando estava livre. Quando escapou, veio com estratégia e paciência de quem sabe que a conta chega. Os que tramaram a armadilha nas coxas e foram tomar vinho achando que o problema estava enterrado, estão olhando para esse relógio de 20 dias com cara de paisagem. Eles perceberam que o Conde não morreu na masmorra, ele está voltando. E a conta de vocês vem com juros e correção monetária. Deixem seus comentários antes que esse vídeo seja derrubado, se inscrevam no canal e lembrem-se, quem rir por último provavelmente vai rir de toga. Fui! A sua companhia.